Fala galerinha, mais uma vez dando continuidade aqui no nosso módulo de eletrostática, os processos de eletrização. Agora comentar um pouquinho sobre como que um corpo ele adquire carga elétrica, certo? Aquela desigualdade no número de prótons e de elétrons, como é que acontece ela? Bom, são três processos. Aqui a gente vai comentar de dois deles inicialmente. Primeiro, eletrização por atrito acontece da seguinte maneira. Simples, você pega dois corpos, certo? A gente vai trabalhar inicialmente com corpos idênticos, só para facilitar um pouquinho a nossa vida. Mais para frente a gente começa a falar sobre corpos que não são idênticos, corpos distintos. A princípio, dois corpos idênticos, quando você produz atrito entre eles, atritar dois corpos, entre aspas, você esfregar um corpo contra o outro, o que vai acontecer, pessoal, é que nessa superfície de contato entre os dois corpos, ao serem atritadas, esse processo mecânico faz com que alguns elétrons se desprendam de um corpo e passem para o outro corpo. Começando aqui com dois corpos inicialmente neutros, o que significa isso? Significa que eles não possuem carga elétrica ou que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, corpos neutros, carga Q igual a zero. Então, ao atritar esses dois corpos, a gente pode supor, por exemplo, que o corpo A ele perdeu elétrons. Se o corpo A perde elétrons, o que vai acontecer? Ele vai adquirir carga positiva. Mas se ele perdeu elétrons, é porque alguém ganhou. Quem foi que ganhou esses elétrons? O corpo B. Uma vez que há interação entre os dois, o corpo A perdeu, o corpo B ganhou. E exatamente a quantidade de elétrons que esse cara perdeu foi igual a que esse aqui ganhou. Então o que significa, pessoal, é que depois desse processo de atrito, eles vão ter cargas elétricas iguais em módulo, porém com sinais distintos. Esse cara aqui perdeu elétrons, ficou com carga mais Q, e esse ganhou os elétrons que esse perdeu, portanto ficou com carga menos Q. Então esse é um dos primeiros processos que a gente tem de eletrizar um corpo, o atrito, certo? Agora, um segundo processo que é bem interessante é a eletrização por contato. Pessoal, a gente vai trabalhar de novo com corpos idênticos, pensando primeiramente aqui num corpo eletrizado com carga positiva, QA, e um corpo B inicialmente neutro. Vamos trabalhar com ele inicialmente neutro. Apesar de que não poderia ser obrigatoriamente neutro, poderia ter situações em que esse corpo aqui também estivesse eletrizado. Mas pensando nesse caso inicial, QA positivo e o QB neutro, quando você produz o contato entre eles, pessoal, o que vai acontecer aqui é o seguinte, é como se momentaneamente ou durante esse contato, esses corpos passassem ou começassem a se comportar como se fossem um único corpo. Então, na verdade, o que acontece é que essa carga elétrica aqui, positiva, ela vai se distribuir igualmente para esses dois corpos. Então, coloquei dois corpos em contato, a carga elétrica em excesso que existe nesse cara, ou em falta nesse caso, vai se distribuir igualmente para esses dois corpos. Então, no final do processo, qual é a ideia? Esse cara aqui, por ser positivo, ele tem falta de elétrons. Então, quando ele entrar em contato com o corpo B vai fornecer a ele uma certa quantidade de elétrons para suprir essa falta que ele possui. Mas se o corpo B fornece elétrons para suprir essa falta, naturalmente, sendo ele neutro, ele começa a perder elétrons, ele vai adquirir carga também positiva. Então, o que vai acontecer aqui, após o contato? Os dois corpos adquirem cargas elétricas de mesmo sinal. Ou seja, aqui você tem uma carga positiva, o corpo A tinha carga positiva, continua com carga positiva, e agora o corpo B, que era neutro, adquire também carga positiva. Agora teremos uma carga final que é a linha e uma carga final QB linha, que sendo esses corpos idênticos, a gente vai poder dizer, pessoal, que a carga que é a linha, ela é igual à carga QB linha, porque as cargas elas vão se distribuir igualmente para os dois caras. E a gente pode, inclusive, aqui chamar essa carga simplesmente de carga final de cada um dos corpos. Pessoal, então qual vai ser a ideia? Utilizando aqui o princípio de conservação das cargas, como as cargas ou como a eletrização dos corpos acontece através de mudança ou de acrescentar ou retirar elétrons, que são partículas, você não pode criar nem destruir elétrons. Então, existe esse princípio. A quantidade de carga elétrica antes tem que ser igual à quantidade de carga depois. Isso se verifica aqui, na eletrização por atrito. Os corpos eram neutros, carga total zero. Depois do atrito, mais Q, menos Q, continua sendo zero. Aqui, olha só, a carga inicial, QA mais QB, vai ser igual à carga final, que é a linha mais QB'. Tranquilo? Então é claro que sendo QA' igual ao QB' e iguais a uma carga final QF,
Na prática, o que vai acontecer na carga final? Vai ser a média aritmética das cargas iniciais. Pensando aqui em 2 corpos. Se tivessem 3 corpos, o que aconteceria? Você teria QA mais QB mais QC sobre 3 e assim por diante. Tranquilo, pessoal? Então, são esses aí os 2 primeiros processos de eletrização. Tranquilo?